mude a sua vida e você não tem conseguido mudar. Mensagem da fé, Antônio Coutinho. Jesus, entra dentro de mim com o teu Espírito, que o Senhor disse que não nos deixaria órfãos. Jesus disse, irmão, eu vou para o céu, mas vós não ficarei órfãos. Eu vou, mas enviarei sobre vós o Consolador, e ele virá e ficará convosco para sempre. Que coisa linda do Evangelho nós vemos. É Jesus, depois, de haver se arrependido de ter construído o homem, mas não se arrependeu de ter feito promessa para ele. Uma coisa é certa, eu posso às vezes até arrepender de ter feito algo para a pessoa, mas não arrependo de ter dito, de ter dado algo para a pessoa. É diferente, irmão. Então Deus, quando lhe pesou ao seu coração de destruir o homem da face da terra, foi porque ele não tinha dado crédito no seu Evangelho, não tinha dado crédito na sua palavra, não tinha dado crédito no que ele tinha transmitido para o homem. E isso entristeceu a Deus, como hoje nós entristecemos o Espírito Santo. Às vezes nós queremos viver nossa vida, temos nossa vida, mas não é para nós viver como nós queremos, é para nós viver como Deus quer. Sabe por quê, queridos? Eu estou falando isso porque me pesa o coração. Deus está falando com a igreja. Ele quer que nós mudemos as nossas atitudes. Ele quer que nós reconheçamos que nós somos frágeis, que muitas vezes o que Ele dá para mim, para você, não é meu, não é seu. Aleluia. Glória. Irmão, no dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, para buscar o seu povo, nós temos que estar transformados. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser renovados pela renovação da nossa mente. Glória a Deus. Entendimento, temos que trazer para nós compreensão e saber que precisamos de Deus e que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Aleluia. A nossa vida é um lixo sem Deus. Glória a Deus. Aleluia. A nossa vida sem Deus, irmão, não tem valor. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Não é o seu dinheiro, não é o seu luxo, não é o seu status, não é o seu poder, porque nós não temos domínio, prezados irmãos, sobre este corpo. Ele só permanece andando e caminhando até o dia que Deus permitir. Mas dentro de mim e de você há uma alma e há um espírito, porque nós somos feitos de três coisas: nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E muitas vezes nós queremos conduzir o nosso corpo para onde quer que ele vá. Esse é o erro de muitos cristãos, ainda não aprenderam a dizer: Jesus, me conduz. Jesus, por mais que eu esteja certo, mas me dê direção, porque muitas vezes, prezados irmãos, nós erramos, nós não somos perfeitos. Por mais que seja um bom pastor, uma boa pastora, um bom membro, um bom zelador, um bom porteiro, um bom jovem, uma boa jovem, nós somos cheios de defeitos. Nós precisamos de Deus e do Espírito Santo para podermos conduzir esse corpo à perfeição, de que alguém olhe e possa dizer, como o Evangelho diz: ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Por quê, irmão? Porque são conhecidos. Muitas vezes nós pregamos sem falar, muitas vezes nós pregamos sem fazer um discurso, como eu estou fazendo, mas com a nossa vida. Porque nem todos foram dados o dom da palavra, Um abre a boca, Deus já coloca a palavra, Ele semeia a semente, de forma que todas as pessoas recebem, aceitam Jesus e maravilhosamente seguem a sua vida. Eu conheci muitas pessoas que têm 30, 40 anos de crente que nunca conseguiram dar uma alma para Jesus, apenas a dele. Porque cada um tem o seu chamado. Tem pessoas que não têm o dom, a sabedoria de explanar, mas muitas vezes você, com o seu gesto de viver, você convence alguém, porque o Espírito Santo está dentro de você. E esse jovem, ele ficou triste, ele ficou ali, como se diz assim, aborrecido com aquilo que Jesus havia falado para ele, porque ele era dono de muitas propriedades e ele achou que ele tinha que vender tudo para seguir Jesus. E muitas vezes nós temos isso dentro de nós, um orgulho
que é tão grandioso que acaba matando o nosso corpo e a nossa vida espiritual. E no dia que o Espírito Santo entrar dentro de nós, nós vamos ser transformados pela transformação da nossa mente. Aleluia! Nós temos que aprender isso. Irmãos, eu não tive dificuldade de aceitar Jesus, mas eu tive dificuldade de compreender quem era Jesus. Talvez como Jó, que disse: há muito tempo eu tenho visto falar de ti, mas agora eu te conheço. E muitas vezes nós só conhecemos Deus através da dificuldade. Irmãos, se nós sabemos que Deus é justiça, se você está com a vida bem, por que você vai esperar que Deus faça justiça sobre você? Comece a pensar nisso. Irmão, eu tenho visto, pastor, muitas vezes pessoas errar aonde outras pessoas erraram. E ele está vendo que ele diz assim: puxa vida, mas mesmo assim não foi exemplo para mim. E ele caiu no buraco. Irmão, se você vê alguém errando, se você vê alguém que não obedece à palavra de Deus, não faça o mesmo. Diz: Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero morar no céu. Glória a Deus. Mas se por um acaso acontecer que você errou, você deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e ele vai te convencer do mundo e do pecado. Glória a Deus. Talvez a história não diz que esse jovem ele foi convencido, porque diz que ele se retirou. A Bíblia diz que ele saiu de perto, foi saindo, Ele, porém, respondeu e disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde em que eu era moço. E Jesus, olhando para ele, lhe amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, ele sentiu essa palavra, foi um impacto, foi um choque, como muitas vezes nós recebemos. Puxa, por que eu estou recebendo essa palavra? Por que essa palavra está vindo de encontro? Porque nós somos ainda aquele jovem, possuidor de muitas coisas que precisamos deixar para estarmos preparados. Talvez eu nem sei porque eu estou pregando dessa forma, não era que eu ia pregar diferente, mas o Espírito Santo está me conduzindo a isso. É que nós precisamos moldar a nossa vida, porque a igreja pode ser arrebatada ainda antes de nós terminar esse culto. Aleluia. Como eu acabei de dizer para os irmãos, que temos que servir hoje, Deus hoje, como se Ele viesse amanhã. Nós não sabemos a hora do arrebatamento da igreja, mas nós temos que estar convencidos de algo que está dentro de nós precisa ser mudado. A partir do momento, queridos, que eu começar a pensar que algo que está dentro de mim precisa ser diferente, o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a dar rumo diferente para a nossa caminhada. E vamos ser pessoas muito mais melhores, porque vai chegar um tempo que essa palavra, ela precisa estar plantada dentro de nós. Talvez vai chegar um tempo e nós vivendo, que nós não vamos ter a oportunidade de vir aqui e lhe ensinar, como eu estou lhe ensinando essa tarde. Mas essa palavra tem que ser reverenciada dentro de mim, e eu tenho que guardar, para que no soar das trombetas, eu possa subir juntamente com a igreja. É o que nós queremos, estamos aqui nessa tarde para isso, para subir, se a igreja for arrebatada. Aleluia. No verso 23, ele disse: então Jesus, olhando ao redor dele, disse-lhe aos seus discípulos: quão dificilmente entrar no reino de Deus alguém que possui riqueza. E os discípulos lhe indagaram e disseram: que palavra dura! Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: o filho, quão difícil é parar os que confiam. Não sei se está certo a versão aqui, não está escrito. Vou voltar ao verso 24. E os discípulos lhe indagaram e desta palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é parar os que confiam nas riquezas
É mais fácil entrar. Não. Deixa eu voltar de novo. Vamos voltar. Os discípulos lhe indagaram e disseram desta palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse: Filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Querido, nós não estamos falando aqui que se você for rico, você não vai entrar no reino do céu. Porque tem muitos pobres que não possuem nada, mas têm um coração muito subido. Deus está falando de uma riqueza que às vezes é exterior, é guardada dentro de nós. Às vezes possuímos muita pouca coisa, mas às vezes somos indagadores das coisas que Deus não queria que nós fôssemos. Então, o que nós temos que fazer? Nos se libertar desse corpo, nos se libertar dessa vida, nos se libertar desse costume que nós temos, porque isso é mundo. E enquanto o mundo não for tirado de dentro de nós, querido, nós não somos transformados. Não basta nós dizermos que somos cristãos, não basta nós dizermos que estamos na igreja, mas nós precisamos ser moldados por dentro, porque já é hora. Jesus disse: já é hora, e essa hora vem em que nem aqui e nem em Jerusalém vos podereis me adorar. Mas vai chegar o tempo, irmão, que quando essa igreja for tirada, nós podemos adorar o Senhor em perfeita liberdade. Para isso nós temos que estar puro. Para isso nós precisamos estar limpo. E essa é a palavra que Deus tem para nós nessa tarde. Continua falando no versículo 26. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos te digo, que ninguém há quem tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho. Querido, muitas vezes nós precisamos nos endurecer com certas coisas. Muitas vezes nós precisamos nos tornarmos duros com alguma realidade. Porque Jesus disse que se nós nos amarmos a nós mesmos, não seremos amados por Ele. Mas no dia que nós amarmos a Deus, Ele disse: vós sereis amados pelo meu Pai que está no céu. Irmão, o amor para com Deus, ele é infinito, ele não tem particularidades, ele é direto. Eu amo ao Senhor e por isso eu me sujeito a certas coisas dessa vida. Você sabe que as pessoas estão preocupadas com as coisas que Deus tem dado para ele, que se ele comprar um carro, já vi saindo, comprar um carro novo, ele não tem coragem de colocar um irmão com o pé sujo dentro do carro dele, apenas para não sujar o seu carro. Aí eu pergunto para você, irmão, que tipo de cristão é esse que está se preparando para o reino do céu? Eu não sei essa palavra, talvez o pastor está ali filmando, ela vai alcançar lugares de coração de pessoas que estão vivendo exatamente dentro disso. Verdade. Às vezes não transformaram a sua vida ainda, não deixaram o Evangelho de Jesus Cristo moldar a sua vida. E não é tempo mais, irmão, de nós estarmos brincando com o Evangelho. Aleluia. É tempo de nós dizermos: Jesus, me ajuda. Ajuda, porque se nós gritarmos com socorro, se nós gritarmos com seguro, dominar a nossa vida, se nós gritarmos com socorro: Jesus, eu não estou conseguindo. Eu te sirvo há tantos anos, mas até hoje eu ainda não entendi o que o Senhor quer dizer comigo. Me ajuda, porque eu não quero ficar perecendo. Deus vai te dar um escape, irmão, porque aquilo que é impossível para mim, para Deus se torna possível.